Boa noite, gente. A gente está aqui entrevistando o professor Henrique, o docente do Senac, né? Eu sou o Thiago, sou estudante do curso de Computação Gráfica. Professor, por favor, se apresente. Eu sou o Henrique, sou um dos docentes aqui do Senac de Osasco, da área de gastronomia, e fui convidado para hoje falar um pouquinho com vocês da minha trajetória. Bom, vamos lá. Como eu falei, um bate-papo bem casual, né? Então conta um pouco, começar esse primeiro momento contando um pouco da sua carreira profissional. Eu comecei minha carreira na gastronomia ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade, né? Então, eu sou formado pelo Senac e o primeiro emprego que eu resolvi procurar para entender como que era essa área foi num hotel que fica ali na frente da Rede Globo, chama Grand Hyatt São Paulo. E eu trabalhei ali numa cozinha que a gente chamava de cozinha de banquetes. Então, era uma cozinha que a gente fazia todos os tipos de eventos possíveis, de 5 a 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, foi que eu entendi o que era gastronomia. Então, eu me formei na área de gastronomia não pensando em dar aula. Eu me formei pensando em trabalhar na cozinha mesmo. No meio tempo ali da faculdade, eu comecei a me afeiçoar mais pela área da confeitaria. Então, foi uma área que eu trabalhei do final da faculdade até mais ou menos 2017. Então, foi onde eu consegui realmente me desenvolver em todas as técnicas da área e tudo mais. Assim que eu finalizei a faculdade, entrei nessa confeitaria, me apareceu uma oportunidade de dar aula para a Prefeitura de São Paulo, num projeto que se chama Cozinha Escola, que existe até nos dias atuais. E nesse projeto, a gente tinha 3 cursos, na verdade. A gente oferecia 3 cursos para os munícipes da cidade de São Paulo, que eram cursos voltados à capacitação de pessoas que estavam ali sem nenhuma renda e, dentro da gastronomia, buscar uma nova renda e se recolocar no mercado de trabalho. A partir dali, eu entrei na sala de aula e eu digo que, a partir do momento que você entra na sala de aula, o bichinho te pica, você não sai mais. Eu entendo, eu também dei aula, então eu sei como é que é. Assim. Você vira professor e não tem mais o que Exato, fazer. eu falo que você entra da porta para dentro, parece que você está em outro mundo. Sim mesmo. Então, eu comecei a dar aula nesse projeto da Prefeitura de São Paulo. A partir dali, isso foi em 2012. Em 2014, eu fui convidado para dar aula nas escolas técnicas de São Paulo, nas ETECs. Estou lá até hoje. Então, iniciei minha trajetória na área da gastronomia, do técnico em gastronomia, nas ETECs, né? Então, foi ali que realmente eu começo a ter um olhar diferenciado para a educação. Porque, por mais que estivesse já dentro de sala de aula no outro projeto, era algo mais... como posso dizer, não sei se livre seria a melhor palavra, mas era algo sem esses processos educacionais que a gente aplica hoje em dia em sala de aula aqui no Senac, por exemplo. Então, ali eu comecei a entender um pouco desse processo, senti a necessidade de buscar conhecimento na área da educação também, porque tem isso, né? Sim. A formação em gastronomia, ela é para a prática, para estar dentro de uma cozinha cozinhando. E a partir desse momento, eu fui buscando ali novos conhecimentos voltados para a área de educação. E a partir desse momento, eu começo a entender um pouco mais do que é uma sala de aula, estar dentro desse novo mundo. De 2014 até 2017, foi quando eu entrei aqui. Então, em 2017, eu entro no Senac, ainda nos cursos técnicos, mas abrindo um pouco esse leque, né? Porque lá nas ETECs a gente ministra aula só para cursos técnicos. E aqui no Senac a gente trabalha também com cursos livres. Então, são cursos menores, focados em alguns conhecimentos específicos, algumas técnicas específicas, e aí a gente entende um pouco mais, ou melhor, trabalha um pouco mais com outra visão de sala de aula, ainda com esse cuidado educacional. E aí, em 2023, entro também para dar aula no ensino superior. Então, eu sempre dei uma segurada ali, porque eu achava que o ensino superior era algo mais... Né, mas que necessitava de mais conhecimento, necessitava de um cuidado maior, e aí me segurei até 2023. Então, depois de 10 anos já de sala de aula, eu entro para dar aula no ensino superior, estou lá até hoje, dou aula na Universidade de Anhanguera, no curso de tecnólogo em gastronomia,
E aí, acho que por enquanto está bom, né? Acho que já tem um Muita vasto bagagem, já, momento né? dentro de sala de aula, né? Aqui no Senac as pessoas brincam que eu sou mais do que o Júlio, né? Eu já tenho 4, 5 empregos, porque são várias escolas, mas ao mesmo tempo eu acho que é isso, assim, a partir do momento que você se entende enquanto professor e você consegue ser picado por esse bichinho que eu falei lá no começo, né? E tá dentro de uma sala de aula é isso, né? Eu acho que é você conseguir entender o quanto você pode fazer diferença na vida das pessoas. Sim. Acho que é isso. É isso. Realmente, eu entendo qual que é o sentimento, porque eu também, né? Eu dei aula 4 anos de inglês, né? Uma escola pequenininha ali na Mandante de São Paulo, e, cara, no primeiro dia, assim, dá frio na barriga, depois você... Eu digo que toda turma nova é um fio na barriga diferente. Exatamente. Eu acho que tem isso ainda, assim, sei lá, já se vão, acho que 2005, vão quase 12 anos de sala de aula. E ainda assim, uma turma nova, você fica naquelas, nossa, o que vai ser dessa turma? Né? É isso, a ansiedade acho que nunca morre. Eu acho que é legal isso, porque assim, a partir do momento que isso se torna monótono, acho que não faz mais sentido, Sim. né? Vira uma rotina, né? Exatamente. Você para de se inovar, tanto para você se inovar, quanto você inovar o seu aluno, né? Porque uma parte do professor é literalmente moldar o que o aluno vai aprender. Então, acho que quando você cai na rotina, você meio que perdeu o propósito. Né? E é isso, assim, e eu acho que a partir do momento que você também não sente mais isso, as coisas começam a perder sentido. Então, por mais que você esteja ali, já são vários anos de sala de aula, mas também vários anos na gastronomia. Então, isso faz com que você tenha um conhecimento formado, mas ainda assim você precisa sempre buscar aí, novidades, entender que até mesmo a área da educação ela vai se modelando de formas diferentes ao passar dos anos, e os alunos se modificam também, né? Eu acho que isso é importante. E por isso que eu acho que a sala de aula sempre vai ter aquela ansiedade inicial, você né? não saber exatamente com o que você está lidando. Né? Exatamente. Descobrir no momento. Beleza, Henrique. Você tem alguma profissionalização ou você ensina qualquer prato assim? A confeitaria é uma das áreas que eu tive mais tempo de trabalho, mas a partir do momento que eu entro em sala de aula, aí eu também sinto essa necessidade de buscar outros conhecimentos, né? Então, hoje em dia, eu acho que eu não me sinto mais só um confeiteiro, né? Já me sinto mais tranquilo na cozinha quente também, mas ainda assim a minha especialidade é a confeitaria. Qual prato que você mais gosta de ensinar para os seus alunos? Ou não tem um específico, assim, ou um tipo de técnica, ou alguma coisa assim, que você fala, isso aqui eu acho muito legal de ensinar? Eu acho que tem duas coisas, assim, se a gente pudesse separar na teoria e na prática, eu acho que na teoria, boas práticas. Falar sobre as legislações que envolvem a área de gastronomia, porque quando a gente fala de cozinhar, todo mundo aprende a cozinhar ou com vó, ou com mãe, ou por necessidade e tudo mais. Mas a partir do momento que você entra numa cozinha profissional, você entende que não é só cozinhar. Tem outras questões que envolvem esses processos. Então, a última turma que eu iniciei, tinha uma aluna que toda vez que eu falava, tem que lavar a tábua de corte entre uma preparação e outra. Aí ela já baixava assim. Não pode usar nada de madeira na cozinha profissional. Aí ela baixava mais um pouquinho. Acho que uma hora que eu perguntei, gente, e aí, tá tudo certo? Vocês querem falar alguma coisa? Ela, professor, se eu trouxer meus filhos aqui, eles vão me deserdar, porque eu ensinei tudo errado para eles, né? Então é isso, acho que isso é muito legal, ver como os alunos gostam desse novo. Né? Então, na parte teórica é isso. E na parte prática, eu acho que as técnicas de corte são as mais impactantes para os alunos. Assim. Então, eu acho que é legal ver como eles vão se desenvolvendo, esse conhecimento do novo, algo que não é o que eles estão acostumados. Porque tem várias técnicas. Tem a técnica de segurar o alimento. O aluno fala, não consigo. Não consegue, é uma prática, é um desenvolvimento contínuo. Né? Então, você não vai chegar aqui, vai segurar o alimento e vai cortar que nem você vê nos vídeos, né? Não é isso. Então tem esses dois lados, assim, um conhecimento teórico de boas práticas e na prática eu acho que cortes é muito enriquecedor ver o desenvolvimento deles lá no começo do curso e lá no final. Agora, se fosse de comer, assim, eu acho que na hora de steak, é possível. Beleza, então, seguindo o filme Ratatouille, qualquer pessoa pode cozinhar, basta prática.
É isso. Claro que tem aquele negócio, né? Eu sempre falo que cozinhar, você precisa amar. Sim. Mas se você vai cozinhar na sua casa, pode cozinhar de qualquer jeito, vai ser uma comida. Sim. Agora, a partir do momento que você escolhe isso como profissão, a nossa área é uma área que não é simples. Às vezes a gente vai trabalhar 16 horas contínuas em pé, num ambiente muito quente, com muito estresse, né? Porque monta prato, sai prato, volta prato, o cliente não gostou. Então, são várias questões que acontecem ali no dia a dia de uma cozinha. Então, você precisa amar mesmo. Mas sim, você consegue, praticando, assim como muitas coisas, praticando você consegue desenvolver a técnica. Eu acho que é isso, né? A gente ensina aos alunos as técnicas. Se você vai fazer um risoto de camarão ou vai fazer um risoto de cenoura, não importa. O que importa é você entender o processo de produção do risoto. Por que tem que usar aquele arroz específico? Por que tem que colocar um caldo? Por que eu não posso colocar toda a água de uma vez? Eu acho que isso é importante fazer com que... Acho não, é isso que é importante fazer os alunos entenderem. A técnica faz com que você consiga desenvolver qualquer prato. Você recebe alunos de vários níveis, né? Então aquela pessoa que cozinha desde criança e aquela pessoa que nunca pegou numa faca, não sabe fazer nada. Como é que você lida com isso? Você fala, e agora? Como é que eu vou fazer para conciliar essas duas pessoas na mesma turma? Eu acho que quando a gente recebe esses alunos, eles... Primeiro que sempre aquele aluno fala, eu não cozinho nada. É aquele que mais se sobressai na turma, porque acredito que eles já venham ali com um cuidado maior nesse desenvolvimento, justamente porque não está acostumado com a prática, né? Mas uma das técnicas que a gente usa dentro de sala de aula é fazer com que aquele aluno que já tem algo desenvolvido esteja no mesmo grupo daquele aluno que não tem. Porque a partir disso você consegue fazer com que eles mesmos façam esse processo de aprendizado acontecer de uma maneira mais fluida, né? Então, muitas das vezes, acaba dando muito certo, porque, queira ou não, você... É claro que é sempre o professor ali mediando esse conhecimento, mas você faz com que aquele aluno que já saiba se sinta prestigiado pelo conhecimento que já tem desenvolvido. O outro aluno que não sabe vai aprender junto com o colega no desenvolvimento das preparações e você ali no meio fazendo com que isso aconteça de uma maneira que os dois se sintam confortáveis, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, claro, né, sempre lidando de uma maneira... fazendo com que esse processo seja um processo que eu consiga interferir, por exemplo, em algo que aquele aluno que já venha com isso desenvolvido, porque pode acontecer, por exemplo, desse aluno vir com um conhecimento, mas ainda assim com alguns vícios que não são os corretos. Né? Então, nesse meio tempo, você vai ajudando aquele que não sabe, já trazendo o olhar daquele que acha que está fazendo algo certo para o certo. Sim. Né? E é isso, gente. Grande parte das vezes... É muito legal ver que dá pra gente fazer isso e as aulas acontecerem tranquilamente. É aquela coisa, né? Um ajuda o outro, né? Exato. É bem legal isso. E é isso, assim, o que a gente fala sempre aqui dentro dessa cozinha, né? É o laboratório, eles estão aqui para aprender, eles estão aqui para desenvolver, e todo mundo que está aqui, por mais que seja dividido em bancadas, né, a gente chama essas bancadas de praças, por mais que sejam divididos em praças, a cozinha inteira é uma equipe. Sim. Então, se você não faz o seu trabalho, eu não consigo apresentar o meu no final. Então, e na cozinha profissional é a mesma coisa. Lá a gente tem dividido os afazeres, né? Então eu faço a carne e você faz o molho. Se você não fez o molho, eu não consigo servir a carne. Sim, com certeza. Tem que ter uma sincronia muito grande. É isso, com certeza. Teve algum aluno que já te surpreendeu, que você falou, putz, essa pessoa aqui, eu acho que ela não tem tanta confiança e no final do curso ela estava muito melhor do que a pessoa que você conseguia lembrar, assim? Nossa, vários. Mas a gente tem dois assim, que me marcaram bastante. Um era uma aluna do ensino médio, que ela sempre falava, não, eu não sei, eu não consigo, e os próprios professores achavam que ela ainda precisava desenvolver muita coisa. Você fala, não, você vai ser uma boa chefe, você vai conseguir. E sempre ali fazendo com que ela conseguisse enxergar o que ela desenvolvia em sala de aula. Depois que ela se formou, aí ela conseguiu um emprego, sempre nesse nossa, será que eu consigo e tudo mais. E hoje ela trabalha num dos maiores restaurantes que tem aqui em São Paulo. Que legal. Hoje ela faz faculdade de gastronomia. Então é muito legal, principalmente você pensar que ela era uma aluna adolescente, ainda se desenvolvendo no ensino médio, entendendo tudo que acontece com um adolescente, mais o desenvolvimento de um curso técnico. E hoje ela se colocou no mercado de uma maneira assim, muito bonita de ver. Até hoje ela manda mensagem, professor, obrigado, você fez a diferença. E é isso, assim, acho que nós, enquanto professores, também influenciamos nossos alunos, positivamente e negativamente. Sim.
Então, trabalhar isso de uma maneira que faça com que ele entenda qual é o papel dele na cozinha, porque a gente tem vários papéis aqui dentro. Eu posso trabalhar com confeitaria, com panificação, com carnes, com um monte de coisa. Então, é entender isso. E aí é engraçado porque ela está no mercado de trabalho. E quando ela fazia o curso, ela falava, professor, uma das áreas que eu não gosto é confeitaria. E hoje ela está trabalhando na confeitaria. É isso, né? A gente sempre paga a língua de algum jeito. Exatamente. E o último foi um aluno daqui até, de uma última turma que a gente teve de formação básica, que eu estava apresentando ali, aí a gente começou a aula, e ele, professor, eu não sei nada, eu literalmente vim aqui para aprender, né? E ele foi assim, todas as aulas mostrando que ele realmente queria aprender, e ele era, assim, um dos melhores alunos da turma, se desenvolveu muito bem, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Vem sem esse conhecimento, vem para aprender, ao mesmo tempo acho que já vem ali com aquele brilho no olho de eu quero entregar, eu quero me desenvolver e se desenvolver super bem. Então sempre vai ter esses alunos que precisam acreditar um pouco mais no seu potencial para conseguir enxergar o que faz e realmente, seja para a área profissional ou para cozinhar dentro de casa, desenvolver o conhecimento. Exatamente. Né? O único impedimento para o seu futuro é você mesmo. Exatamente. A pessoa tem que trabalhar essa parte até da própria confiança que ela tem. Porque às vezes a pessoa realmente ela tem uma falta de confiança muito grande para estar falando. Então, o professor também tem que trabalhar isso. Né? Claro, é isso. A gente está aqui para mediar um monte de coisa, inclusive essas questões. Exatamente. Qual seria o prato mais importante para o chefe Henrique? Não em questão... Quer dizer, englobando tudo, né? Tanto gastronomia quanto pessoal. Eu vou dar um exemplo para mim. Para mim foi um nhoque, porque eu não cozinhava tanto, minha mãe não deixava cozinhar. E quando eu comecei a namorar, eu queria fazer um agrado para minha namorada, então eu fiz um nhoque. E foi ali que eu peguei o gosto. Falei, cara, eu gosto de cozinhar, realmente. Eu acho que eu gosto muito de cozinhar. Eu amo cozinhar, e aí hoje em dia eu já faço um monte de coisa. Mas para mim foi o prato que virou a chavinha. Qual seria o prato seu que aconteceu isso? Eu acho que não vou falar um prato que virou a chavinha, mas um prato que para mim representa muito, que é o pudim. Eu tenho até um pudim tatuado aqui. Olha só. Por quê? Porque minha avó, ela sempre teve restaurante. Então eu cresci basicamente dentro da cozinha da minha avó. E aí, quando eu resolvi realmente vir para essa área, ela teve uma influência gigantesca. E todas as vezes que a minha família se encontrava, ela fazia o bendito do pudim. Então, minha avó tem 4 netos, né, que nós estamos vivos ainda, ela já se foi, mas nós estamos aqui. Então, ela tem os 4 netos e os 4 sabem fazer pudim por causa dela. Então, acho que o pudim é um prato que, para mim, além de trazer essa questão profissional, da escolha do porquê eu estou aqui hoje trabalhando nessa área, mas também essa questão afetiva da família junto, e todo mundo saber e tudo mais. Então, acho que eu podia falar vários, assim, mas para mim, acho que o pudim mais impactante. Porque ele realmente carrega uma história, né? Não é só pela preparação em si. Tem todo um background, né? Com certeza. Acho legal. Deixa eu ver aqui. E já deixa registrado, porque quando gosta de cozinhar, ele vai fazer um curso aqui, tá, gente? Tá registrado, então eu vou fazer. Bom, essa aqui acho que a gente já respondeu, mas acho que dá para colocar também. O que faz que isso, meu Deus? Gente, a vida de cozinha é assim, tá? Achando que é mole? Dá para colocar no erros de gravação. Exatamente. Bom, a gente tem pratos simples e pratos excepcionais. Né? Então, o que, na sua opinião, faz um prato simples, que é uma coisa muito simples, mas você come e você fala, cara, tem uma coisa diferente aqui. Às vezes é um arroz e feijão, mas você fala, poxa, tem uma coisa diferente aqui. Eu acho que... Engraçado, né? Todas as perguntas você vai me fazendo voltar para vários momentos em sala de aula, na vida e tudo mais. Mas sempre que eu dou aula de bases de cozinha, porque são bases de cozinha, né? Todas as preparações ou ingredientes que são importantes para que a gente traga sabor, aroma e assim por diante. Textura. Sempre que eu vou dar essas aulas, para mim uma das mais impactantes é de ervas. Porque, queira ou não, é aquilo que vai trazer cheiro, é aquilo que vai trazer sabor.
é aquilo que vai fazer com que você abra a porta e fale, nossa, alguém está fazendo uma coisa gostosa. É tipo eu aqui naquele dia, né, que eu falei, nossa, que cheiro maravilhoso que tá vindo aqui. Exatamente. Então, inclusive, quando eu montei a primeira vez essa aula, eu sempre gosto de colocar vídeos, né, para ilustrar um pouco, para fazer a gente ter uma discussão em sala de aula. E aí eu achei um vídeo de um chefe de cozinha e um vendedor, um produtor e vendedor de ervas. E o chefe de cozinha fala assim, não tem nada melhor do que você entrar numa cozinha e você sentir o cheiro da comida sendo preparada. Né? Então, eu acho que além de um prato em si, eu acho que os ingredientes que trazem aroma, fazem com que você sinta aquela vontade, eles são os mais importantes. A gente fala que na confeitaria você come primeiro com o olho. Sim. Na cozinha quente você primeiro sente o cheiro daquela comida e já sente aquela... Você pode nem estar com fome, mas sentiu aquele cheiro de comida gostosa, pronto, já. Aí já não tem jeito, aí não vou ter que ver. Exatamente. Quem nunca tá passando na rua, passa, sente um cheiro no restaurante e fala, vou ter que comer para eu comprar, para eu ir para casa e comer aqui. Aqui, no caso, os alunos do Senac, todos passam aqui na porta para saber o que a gente está fazendo, porque o cheiro é muito forte. Com certeza. Qual foi o prato mais desafiador que você já preparou? Nossa. Ou algum momento da sua vida foi muito desafiador, que você falou, cara, vou conseguir, mas tá difícil. Eu, em 2023, eu fui convidado para participar de um projeto do Senac Brasil, que era uma certificação de escola americana, e foram escolhidos 2 professores de cada estado. Então, eu fui um dos escolhidos de São Paulo para fazer primeiro um treinamento para identificar se a gente estava desenvolvido para fazer essa certificação e depois, posteriormente, no final do ano passado, a certificação. Então, nessa primeira etapa eu fui escolhido e no ano passado eu fui fazer essa certificação. Passei, graças a Deus, obrigado a todo mundo que me ajudou nesse processo. Mas eu acho que, por incrível que pareça, o mais desafiador não foi cozinhar em si, mas foi aquela tensão de estar passando por esse processo. Porque é isso, né? Como eu falei, a minha especialização é em confeitaria. Então, hoje eu me sinto mais tranquilo e muito também por conta dessa certificação, mas eu fui escolhido no confeiteiro para fazer uma prova de cozinha quente. Não tinha nada de confeitaria lá. Então, o processo todo foi assim, um processo bem desafiador em todos os sentidos, de mental, de físico. A gente acordava super cedo, ia dormir de madrugada para acordar cedo de novo, você ficava estudando, você ficava treinando. Então, tinha tudo isso que envolvia esse processo. Então, acho que essa certificação, eu sempre falo que, desde que eu voltei de lá, eu falo que eu acho que eu nunca vou conseguir traduzir o que nós participamos da certificação, passamos ali, porque foi realmente uma energia naquele lugar que só quem estava ali consegue entender. Mas é isso, acho que para mim, desafiador, assim, que eu acho que vou levar para o resto da vida, foi esse processo dessa certificação. Legal. Parabéns. Última pergunta, uma pergunta bem simples. Se você pudesse cozinhar para qualquer pessoa do mundo, para quem seria? Nossa, que pergunta. Talvez eu abriria a casa e cozinharia para todo mundo, assim. Mas eu acho que se eu pudesse escolher uma pessoa para cozinhar hoje, seria minha avó. Eu acho que assim, seria bom para ela, por várias questões, né? Eu não sei se, agora que você falou isso, assim, pensando, será que em algum momento cozinhei para ela, né? Acho que eu já cozinhei para todo mundo, assim, em festas, Natal, essas coisas assim. Mas acho que cozinhar para ela em si, só eu e ela, acho que eu nunca cheguei a fazer isso. Acho que eu cozinharia para ela. Que legal. Bom, gente, é isso. Já foi bastante tempo, a gente vai ter que editar ainda, porque o vídeo só tem que ter 6 minutos. Nossa, eu vou ter vídeo aqui. 25. Boa, parte, maravilha. Mas, chefe, muito obrigado. Foi um prazer. Mais uma vez está gravado, ele vai fazer curso aqui. Vou fazer. Assim que possível eu vou fazer. E traga a namorada também. Ela vai fazer antes, provavelmente. Porque eu vou tentar convencer ela a fazer no sábado. Muito bom. Certo? Mas é isso, gente. Muito obrigado. E a gente vai encerrar o vídeo aqui. Se inscrevam, dá o like, né? Porque o vídeo vai para o YouTube, com a sua permissão. Muito bom. Exatamente. Quer saber? Senac. Exatamente. Mesmo Senac.